Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Stefano Aguiar e você vai acompanhar agora uma mensagem que foi pregada na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Joaquim. Acompanhe, seja abençoado, porque Deus vai falar de forma tremenda com você, eu tenho certeza. Chama toda a família, assenta no sofá, porque vem aí palavra de Deus e muita bênção para você. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Você que está de pé, se assente sorrindo para alguém que está do seu lado. E você que está sentado, dá um sorriso para alguém que está do seu lado aí. Já que você está sentado aí mesmo. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha tido uma semana de bênçãos, uma semana de crescimento. Quero dar boas-vindas aos nossos irmãos da Quadrangular São Joaquim, mas também boas-vindas a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Ou você que é membro de uma igreja, tem o seu pastor, a sua pastora, mas venha aqui hoje, seja bem-vindo, se sinta em casa. Nós fazemos parte do mesmo reino, o mesmo Deus que está lá está aqui também. Estamos na série Cidadãos do Reino. Cidadãos do Reino. Pode abaixar só um pouquinho o retorno para mim, essa fundo, por favor, tá? Eu trouxe uma palavra hoje. Tenho certeza que a maioria aqui, do jeito que eu vou pregar, nunca ouviu. Eu quero começar contando a história do Lulu. O Lulu, ele era um funcionário bem sucedido, um cara que arrebentava, um cara bom no que ele fazia. E ele tinha muitos admiradores. Só que o Lulu começou a pensar: eu sou tão bom que eu posso tomar o lugar do meu patrão. E ele então fez uma reunião como essa aqui, falou com o pessoal: gente, se eu fosse o dono da empresa, as coisas seriam melhores para vocês. Eu trataria vocês bem, valorizaria mais vocês, é ou não é? Todo mundo, sim, tal. E ele foi fazendo a reunião dizendo: o nosso patrão já não é mais o mesmo. Está precisando de renovação. Só que lá no meio da reunião tinha alguém mandando um WhatsApp para o patrão: patrão, o Lulu está fazendo um discurso aqui querendo te arrebentar e tomar o seu lugar. O patrão tomou conhecimento, falou assim: tudo bem, chama o Lulu aí para mim. Chamou o pessoal do RH, chamou a turma lá, Lulu chegou. Ô, meu patrão querido, meu patrão amado. Geralmente é assim, né? Quem quer te derrubar é puxa saco na sua frente. Lulu, eu descobri o seu plano, a sua reunião para me derrubar, para tomar o meu lugar aqui na empresa. Quero dizer que a partir de hoje você está desligado dessa empresa, você e todo mundo que concordou com você naquela reunião, que está do seu lado, está despedido. Não, patrão, mas não tem conversa. Deslealdade não é aceita nessa empresa. Não é aceito rebeldia aqui nessa empresa. E ele foi mandado embora. Eu estou contando a história do Lulu, Lúcifer. Lúcifer, que sonhou em tomar o trono de Deus e disse no seu coração: eu subirei ao mais altos céus, me assentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus um dia disse assim: eu vi Satanás cair como um raio, porque ele viu a queda de Satanás junto com os seus anjos, 1/3 dos anjos que estavam com ele. Deus é rei, Deus governa. E ele tem ordens e hierarquia, e tudo, assim como é feito no céu, acontece na terra, a ordem e hierarquia, e o que deve acontecer e ser feito. E aí Satanás, ele tem tanto ódio de você e de mim, sabe por quê? Um dos principais motivos, ele disse no coração dele: eu subirei aos mais altos céus e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele nunca conseguiu ser semelhante a Deus, mas eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Deus eterno. É por isso que ele me inveja e te inveja. Por isso que ele quer que você se sinta pior das criaturas, porque ele sabe que você é a coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação. E aí Deus prepara tudo e fala assim: eu vou estender o meu reino para a terra, e lá vou colocar os meus filhos, e eles vão dominar, eles vão mandar, eles vão dominar as plantas, os animais, as águas, tudo naquele planeta eles vão dominar, porque é uma extensão do nosso reino.
e coloca o homem aqui. Satanás, sabendo que não tinha mais volta, ele pensou: a única coisa que eu posso fazer é atrapalhar o plano de Deus. E realmente, Satanás consegue atrapalhar os planos de Deus, temporariamente. Porque sempre ele cai do cavalo, porque Deus já está muitos passos à frente dele. E aí ele chegou, procurou algum animal para entrar, porque um espírito precisa de um corpo para falar. Mas ele foi, quem cedeu lugar para ele foi a serpente. A serpente então conversou com Eva, convenceu Eva, ela comeu do fruto e nada aconteceu. Mas quando ela passou para o homem, para Adão, ele come do fruto proibido e ali é quebrada a aliança de Deus com o homem. E o paraíso é fechado, os anjos na porta trancam a entrada do paraíso. E agora a mulher vai sentir a dor de parto, o homem vai ver as ervas daninhas querendo destruir sua plantação, vai ter que suar para comer, beber e para sobreviver. Mas Deus chega para Satanás e faz uma promessa: você usou uma mulher, eu também vou usar uma mulher. Você achou que a mulher ia ser sua aliada, Satanás. Diabo, eu quero dizer para você que eu colocarei inimizade entre você e a mulher. O seu terror se chama mulher. É a mulher que vai te aterrorizar. Porque de uma mulher vai nascer aquele que vai pisar na sua cabeça. E você frustrou os meus planos temporariamente. Eu te prometo, o meu reino virá para a terra, vai conquistar e vai colonizar a terra novamente na hora certa, no momento certo. Porque assim como o primeiro Adão quebrou a aliança, o segundo Adão, o meu filho, nunca vai quebrar a aliança. Ele vai derramar o seu sangue por uma nova aliança. E aí Deus sabe que agora o mundo está na mão do diabo. E ele então procura alguém para começar o seu plano, que ele já bolou e já sabe até o final. Porque Deus, para começar algo, ele já terminou. Quando Deus começa, ele já terminou. Para ele começar, ele tem que terminar primeiro. Se ele já terminou, ele pode começar. E ele vem então e começa a procurar alguém para fazer uma aliança. Até que ele acha um homem, numa certa época, chamado Abrão. Fala comigo, Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão é pai de multidões. Deus colocou um A a mais e mudou o nome dele. Deus está mudando o seu nome esta noite. De fraco para forte, de fracassado para vencedor, de depressivo para feliz, de enfermo para curado. E aí, deixa eu dizer algo para você. Religiões surgiram da fé de Abraão: islamismo, judaísmo, cristianismo e por aí vai. Mas esse não era o plano de Deus. Ele não prometeu para Abraão religiões. Olha o que ele prometeu, está em Gênesis 17, versículo de número 6. Te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações. Ó, fala comigo assim: de ti farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 7. Estabelecerei o meu concerto, a minha aliança, entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto ou aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. A aliança não era para 6 meses, a aliança não era para 100 anos, a aliança perpétua. Eu, Abraão, de ti farei nações aparecerem e reis vão governar através da promessa que eu te fiz. Então a promessa de Deus, pelo que eu estou vendo, não era religiões. Entenda, a Bíblia que você tem não fala sobre religião. De Gênesis a Apocalipse, ela só fala de governos. Tem cidadão do reino aqui? Então nós vamos aprender agora. Fala assim comigo, ó, levanta a mão e fala assim: Abraão, Isaac, Jacó. Olha só, o filho dele, Isaac, tem um filho chamado Jacó. Jacó um dia segurou o anjo, não deixou subir. E o que aconteceu? Ele lutou com o anjo olhou para ele e falou assim: como um príncipe lutaste. Como um príncipe é o quê? É o primeiro na sucessão de reinado. É um cargo político no sistema monárquico.
como um príncipe lutaste, agora eu vou mudar o seu nome. O seu nome de Jacó passará a ser o nome de uma nação. O seu nome agora é Israel. O anjo do Senhor reconhece a realeza na linhagem dele e diz que agora você tem o nome de uma nação. E aí os filhos deles nascem, 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, o patriarcado de onde surgem as nações, porque nações são formadas por família. Nação não existe sem família. Quando você diz que os valores da família são atrasados, que não se deve mais lutar pelo valor da família, você está dizendo que você quer destruir a nação. Quando você quer destruir a heteronormatividade e o sistema de família como é hoje o judaico cristão, está dizendo: eu quero destruir a família. E aí, Jacó tem um dos filhos que chamava José. José foi vendido como escravo, ficou preso 13 anos, mas de repente, por interpretar um sonho do faraó que ninguém conseguia, que haveria 7 anos de fome, ou 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de fome. E ele fala com o faraó: você tem que ajuntar comida no celeiro, administrar isso para que o Egito vire o celeiro da terra. Faraó: a quem eu vou confiar essa missão senão a você? Um cara acabou de sair do presídio, ele passou um anel para a mão. Olha só, irmão, como é que as coisas acontecem na vida de um homem e de uma mulher quando eles são selados por Deus. Ele tira o anel e fala assim: abaixo da minha ordem, porque faraó é como se fosse Deus, abaixo de mim, ou melhor, depois de mim, só a voz de José vai ser ouvida. Ele é o primeiro-ministro, ele é o governador do Egito agora. 13 anos de sofrimento, mas ele governou 80 anos governando. E aí, o Egito com o faraó, que se achava Deus, ia passar fome. Mas o Egito com um político de Deus envolvido no governo, foi o celeiro da humanidade naquela época. E aí, o próprio povo de José veio de longe e ele protegeu o seu povo. Eles começaram a morar no Egito, começaram a crescer muito. Fala assim comigo: José morreu. José morre, só que não deixou um substituto, não deixou um representante do povo dele. E agora o novo faraó diz assim: esse povo está muito gordinho, bonito e forte, está precisando trabalhar para construir minhas pirâmides. Transformou todos em escravos. Diferente de muito crente, Satanás, quando Deus promete algo, ele acredita. Vou repetir: tem muito crente, quem sabe alguém aqui essa noite, que ouve o que Deus fala e não acredita. Mas Satanás tem certeza que Deus fala e cumpre. E quando ele disse: vai nascer alguém de uma mulher que vai pisar na sua cabeça, ele começou a pensar: meu Deus. Oh, meu Deus não, né? Ele pensou: pensei errado, porque eu não sou diabo, né, gente? Eu penso da minha forma. Ele pensou: estou perdido. Esse povo não vai ficar escravo a vida inteira. Deus vai levantar alguém para libertá-los. Deus prometeu. E então, depois de um tempo, Satanás sentiu no mundo espiritual que algo aconteceu. Alguém especial nasceu. E na época que Moisés nasceu, Satanás influencia o governante egípcio para mandar matar todos os meninos. Você acha que aborto, destruir vida de criança no ventre, pedofilia, essas coisas que Satanás levanta contra as crianças, você acha que é de hoje? Antes era pior, que tinha muitos deuses que recebiam sacrifício de bebês vivos, queimados nas mãos de Moloque. E aí, Moisés nasce, só que Joquebede e Miriam pegam ele num cesto, colocam ele preso, né? Não soltou ele no rio, não. A Bíblia diz que ele ficou preso nos juncos. Alguém ouviu o choro, chegou a ouvir o cesto preso nos juncos, e pegou aquele bebê, e aquela mulher amou aquele menino, colocou ele dentro do palácio, e dentro do palácio ele aprendeu a língua dos egípcios, ele aprendeu a ciência do Egito, os idiomas, os dialetos, o sistema militar, porque ele tinha caráter de príncipe, ele estava dentro do reino. Só que Deus não queria que ele fosse governante e nem príncipe no Egito. Deus tinha outros planos para ele. Depois de 80 anos, Moisés encontra com Deus na sarça ardente, conhece o fogo de Deus. Ele diz: Moisés, eu ouvi o choro do meu povo, o clamor deles, e eu vou enviar você para libertá-los. Naquela hora, Moisés sentiu o peso da responsabilidade e ficou com medo. Olha o que ele pergunta para Deus. Está lá em Êxodo 4, versículo 1. Olha o que Moisés responde para Deus.
Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não vão acreditar em mim, não vão ouvir a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu, Moisés, o Senhor não te enviou, Moisés. E agora, em 2021, milhares de anos depois da dúvida de Moisés, tem gente aqui dentro pensando que Deus não pode levantar um homem ou uma mulher para estar no meio do poder representando ele. Senhor, eu vou voltar no meio de um povo de mentalidade de escravos. Como é que eles vão acreditar? Liberte-se da mentalidade, da ignorância de escravo, porque a igreja durante muitos anos consagrou a política ao diabo. Não, crente não envolve com política. Crente, a igreja não pode envolver, porque isso é coisa do diabo. E o diabo falou assim: manda para mim, manda no peito que eu vou matar no ângulo. Manda para mim porque eu vou tomar conta. É por isso que o povo geme, por isso que o povo sofre. E o ciclo para reverter isso é muito longo, vai demorar. Porque quando o ímpio geme, o ímpio governa, o povo geme. Mas a boa notícia é: quando o justo governa, o povo se alegra, o povo é feliz. O grande desafio de Moisés não era libertar o povo, mas era fazer o povo acreditar que poderia ser libertado por alguém que Deus escolheu. Depois de Moisés, depois de libertar o povo todo, Moisés agora se torna um grande legislador no meio do deserto, trazendo leis para o povo, leis penais, leis civis, leis de convivências e todo tipo, até as leis de como se devia alimentar, ensinando um povo que era escravo agora como se deve viver. Fala assim comigo: Moisés foi o grande legislador, o primeiro legislador. Então ele prepara um substituto que estava do lado dele. Josué agora é o líder do povo para invadir a terra prometida e conquistar as cidades. Moisés era bacana, o pessoal falava: Moisés, estamos com sede, Moisés. Ele batia na rocha, a água saía. Com Josué era diferente. Estamos com sede, pega a picareta e cava o seu poço, cada um de vocês. Mudanças na administração. Agora é outro tipo de sistema. E aí, você acompanha na Bíblia, lá na sua Bíblia tem um livro chamado Livro dos Juízes. Tem ou não tem? Espero que você tenha a Bíblia, que você conheça esse livro, hein? Quem eram os juízes? Eram homens e mulheres levantados por Deus, que governavam o povo dele. Cada um dos juízes foi responsável por uma libertação de Israel de uma nação vizinha. Vou falar o nome do juiz aqui, olha aqui, ó. Otniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e o último deles, Samuel. Pastor, por que então que chegou ao fim a era dos juízes? Porque agora o último dos juízes, chamado Samuel, ungiu o primeiro rei, chamado, como que chama? Saul. Depois ungiu o segundo rei, chamado Davi. Interessante, quando Deus falou assim: Samuel, vai lá na casa de Davi, porque eu escolhi um novo rei. Vai lá na casa de Jessé, eu escolhi um novo rei naquela casa. Mas Senhor, Saul já é rei, se ele descobrir que eu falo com ele, ele vai me matar. Só fala com ele que você vai fazer um sacrifício. Você vai fazer um sacrifício lá, e vai derramar o azeite e ungir alguém que eu escolhi. Deus mandou Samuel ungir um novo governante. Fala comigo: Deus mandou Samuel ungir um novo governante. Você acha que Deus vai mandar alguém ungir um governante aqui hoje? Não é assim não. Hoje, olha para sua mão aí. Quem escolhe quem vai te governar é você. O dedo ungido seu vai lá, ó. É você, é sua responsabilidade eleger o seu governante, os seus governantes. Você hoje que unge quem vai governar sobre você. Espero que seja debaixo de unção e revelação, viu, irmão? Tem gente até hoje que não aceita, é perigoso. Eu acho que pode ser que alguém aqui tenha vontade de levantar e ir embora. Eu não aceito esse negócio de política e igreja. Política e religião não se discute, não se mistura. É por isso que os altares estão cheios de falsos profetas e a política cheia de ladrão. Você não discute política, você não discute religião. Futebol não se discute, né? Você não vai me fazer virar cruzeirense, eu não te faço virar atleticano. Isso aí não tem jeito. Eu quero dizer para você,
Será que você está aí? Aquela pessoa que fala mal de política na igreja? É você, Satanás. Lembra da bruxa de 71? Será que você está aí? Eu tenho um recado para você. Se você tem essa mentalidade, me dá sua Bíblia, que traz aqui que eu quero rasgá-la toda. Porque os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos pelo grande legislador chamado Moisés. Na sua Bíblia tem o primeiro e o segundo livro dos reis. Reis são políticos, tem que rasgar. Tem o livro dos juízes, eram políticos, tem que rasgar. Tem que rasgar o primeiro e segundo livro das crônicas, que conta a história dos reis de Israel. Pode ir rasgando. Pode tirar também da sua Bíblia o livro de Daniel, que eu vou falar dele daqui a pouco. Daniel só foi político, meu irmão. Tira o livro da rainha Esther, que era política, rainha envolvida no meio do governo, livrou o seu povo da morte por causa de jejum e interferência no momento certo. Ô pastor, por favor, pode deixar pelo menos Salmos e Provérbios? Não, porque a maioria dos salmos foram escritos por um político, monarca, rei chamado Davi. Provérbios também, irmão, você caiu do cavalo, não pode ter na sua Bíblia, porque o político chamado Salomão escreveu a maioria dos provérbios. Cantares de Salomão, nem vou dizer. Eclesiastes também, pode ir rasgando. Aproveita e rasga todos os livros dos profetas menores e maiores da sua Bíblia, porque todos os profetas que Deus levantou foram escolhidos para orientar algum rei que governava. Deixa eu falar um pouquinho sobre Daniel. Você já fez o jejum de Daniel, 21 dias? Quem já fez? Levanta a mão para eu ver aí. Oh, estou no jejum de Daniel. Sabe o que você fez? Porque ninguém te contou que o jejum era de um político. Daniel era cativo na Babilônia, mas os únicos 3 cargos que ele teve foram políticos. Ele foi colocado por Nabucodonosor como governador de uma das províncias da Babilônia. Depois veio Belsazar, ele foi um dos maiores do poder de Belsazar. E aí o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia. Desviou o rio Eufrates, entrou pela lama, encontrou todo mundo lá embriagado, dormindo, matou os homens. Mas eles preservaram a vida de um cara chamado Daniel. De tão excelente que ele era e famoso de excelência, colocou ele como um dos 3 presidentes do Império Medo-Persa. Rolou tanta inveja, irmão, que 2 presidentes armaram um negócio. Vamos fazer uma lei para julgar, vamos para pegar Daniel. Todo aquele que agora se prostrar diante de algum Deus nos próximos dias vai ser jogado na cova dos leões. Você acha que lei para prejudicar a igreja, a família e a fé de hoje é antigo, meu irmão? Mas Daniel pensou assim: eu não vou deixar de buscar o meu Deus, vou me ajoelhar 3 vezes por dia e orar ao meu Deus. E com janela aberta para todo mundo ver. Quando ele foi visto, cova dos leões. Você acredita se eu te falar que Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, para o leão fazer jejum e não atacar um político dele? Você acreditaria se eu te dissesse que durante 21 dias Daniel orou? Daniel orou, e o anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, disse assim: Daniel, você é um homem muito amado, você não gosta de político, mas ele era amado, tá? Por Deus. Brincadeira, porque hoje, irmãos, é muito fácil falar mal de político, qualquer idiota pode falar mal de político, mas não acha solução, não traz solução, não ora, não deseja o melhor país. O anjo falou assim: desde o primeiro dia eu vim trazer sua resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ele está falando de um principado maligno. O príncipe do reino da Pérsia, que está sobre o céu da Pérsia, veio me impedir, e Deus teve que mandar Miguel, o anjo de guerra, para poder abrir o caminho para eu trazer a bênção para você. Irmão, cá para nós, um anjo brigar 21 dias para trazer uma notícia para um político de Deus, você tem que respeitar isso. Trouxe revelações do Apocalipse para Daniel, trouxe revelações do futuro de Israel para Daniel. E Daniel, certa feita, quando ele tinha um cargo político, ele escolheu 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para ajudar a administrar a nação. O cara é eleito, fala lá, o vereador eleito já está colocando os amigos no gabinete. É claro, seu pioento, você quer que ele coloque os inimigos dele no gabinete? É porque não sobrou para você um cargo, né? Você está com raiva. Colocou seus amigos, e esses amigos eram fiéis a Deus também, político de Deus. E eles se recusaram a prostrar diante da imagem do grande rei. Foram jogados numa fornalha ardente, que queimava os homens, mas ela estava 7 vezes mais poderosa. Essa fornalha, quando eles jogaram, 2 homens ou 1, não me lembro, que foram jogados da fornalha, morreram queimados, tão forte que estava.
Mas de repente eles olharam, tinha não 3, mas tinha 4 homens andando dentro da fornalha. O 4º homem apareceu, o anjo, protegendo políticos do Senhor. E Daniel foi responsável para trazer uma revelação para o rei Ciro, para o fim da escravidão deles na Babilônia, na Pérsia. Ele chegou assim, ó, presta atenção, isso você nunca ouviu. Eu garanto que você nunca ouviu isso. Daniel chega para o rei Ciro e fala assim: Ciro, há 160 anos atrás, o profeta Isaías falou sobre você. Como assim? Eu não conheço Isaías, nem o seu Deus, Daniel. Eu tenho os meus deuses. Pois é, mas o meu Deus te chamou de servo e disse que você ia libertar o povo dele. Já estão findando 70 anos de exílio na Babilônia, preditos por Jeremias. É agora, é o final, você é o servo de Deus. Eu vou ler só um versículo para a gente caminhar. Está lá em Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas não se fecharão. E aí, Isaías 45 todo fala sobre Deus dando prosperidade e proteção para Ciro. E lá no fim vai falar, porque você vai libertar os meus cativos. Irmão, pode tirar o versículo aqui. Você ainda não entendeu. Tudo que aconteceu de espiritual violento na vida de Daniel, ainda por cima Deus usou um representante dele para ir até um governante e convencê-lo de que ele deveria libertar um povo escravo, porque o Senhor assim o disse. Depois leia Isaías 45 todo para você aprender. Ah, meu irmão, quem se lembra de Neemias, copeiro do rei? Copeiro é aquele que experimenta a comida e a bebida do rei antes do rei comer para ver se não tem veneno. E ele era um cara feliz. Só que um dia ele chegou triste diante do rei e falou assim: o que foi, Neemias? Enquanto eu estou servindo comida para o senhor aqui, estou vivendo no reino, os muros de Jerusalém estão todos destruídos, a minha cidade amada. Vou fazer o seguinte: toma uma carta aqui, você agora se torna governante de Jerusalém. Vou te dar dinheiro, recurso, proteção no caminho, e você vai reconstruir os muros da sua cidade. Olha aí, irmão, por ordem de um governante, de um rei, agora eu tenho uma carta, eu sou o governador, para reconstruir a minha cidade. E tentaram atrapalhar Neemias, tentaram desanimar ele, e ele falou assim: fala para esse pessoal que eu não vou lá, porque eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Eu quero que você diga para Satanás, para os seus inimigos agora: eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Nada vai parar o que Deus preparou para a minha vida. Nada vai parar. O tio da rainha Esther, que é Mordecai, Mardoqueu, depende da tradução, falou assim: Esther, o povo está todo ameaçado e vai morrer. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou como rainha? Vamos conclamar um jejum de 3 dias e Deus vai te usar no momento certo para você chegar até o rei. Esther foi ousada, que não se podia apresentar, diz a Bíblia, diante do rei sem avisar. Você era morto. E ela entrou sem avisar. E o rei estendeu o cetro para ela, deu autorização para ela entrar. Ela contou toda a história que estava sendo armada contra o seu povo. E ali a história virou. Um povo que ia ser morto agora ficou por cima, e aquele que ia matar o povo de Deus foi morto e perdeu tudo que tinha. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós vamos atacar onde Satanás está, nós vamos entrar levando luz. Vamos levar luz. Você sabe que eu falei sobre quando Moisés nasceu, teve uma grande mortandade de crianças. Olha o modus operandi, o jeito de operar do diabo. Isso aconteceu de novo na história. Quando Jesus nasceu, o governante romano deu uma louca nele, ficou sabendo que nasceu um novo rei e mandou matar as crianças. Da mesma forma que o diabo coloca ideias na cabeça de governantes, coloca conselheiros do mal do lado de governantes, Deus também levanta homens e mulheres com a ideologia do reino dele para fazer diferença e proteger o seu povo no momento certo, na ocasião certa. Olha só, vou lançar um desafio aqui, vou dar 1 minutinho se você quiser me desafiar. Fala o nome aí
de um herói bíblico aí, que eu vou te mostrar que ele era envolvido com política. Ai, fala aí. Débora era juíza. Noé representou as nações futuras, pois a sua família foi salva. Ele, governando a sua família, garantiu um novo futuro para a humanidade. Esdras também foi um dos que tentaram reconstruir os muros de Jerusalém. Homem também envolvido com poder. Paulo, beleza. Paulo ele era assassino de cristãos quando ele era Saulo. Vira Paulo e agora ele vem dizer: toda autoridade é constituída por Deus e todas as autoridades por ele foram instituídas. E aqueles que se levantam contra as autoridades vão sentir o peso. Jó? O Jó, tem que estudar ele. Não sei muito o envolvimento com a política não, mas se for estudar eu acho lá. É bom que você me falou que eu vou procurar agora. O Jó é seu herói bíblico, tem algum outro? Sansão era juiz. Ele era responsável por levar o povo da mão dos filisteus e terminou derrubando o templo, cego, mas terminou sua missão. Irmãos, aí no Novo Testamento eu lembro de uma passagem que vieram cobrar impostos de Jesus. Ele pagou. Pedro vai lá e pesca um peixe, mostra para esse pessoal, na boca do peixe tem a moeda. Pagou impostos. Um dia alguém mostrou a moeda para Jesus e falou assim: de quem é esse rosto aqui nessa moeda? Não, ou melhor, falaram para ele assim: Jesus, é certo pagar impostos? Ele falou: me dá a moeda. Esse rosto aqui não é de César? Então, é certo pagar imposto sim. Dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Seja cidadão da terra, mas não deixe de ser cidadão do reino. Meu irmão, é muito forte. É forte. E quando foi que Jesus chegou? A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. O que é plenitude? É no tempo certo, na hora certa. O Império Romano estava reinando toda a Europa, a Ásia. Mas o Império Romano era diferente. Antes do Império Romano, presta atenção para você entender. Antes do Império Romano, todos os impérios que invadiam as nações queimavam tudo, destruíam, pegavam as mulheres, estupravam e matavam crianças e botavam homens como escravos. Roma não, apesar de Roma ter muita tortura pesada, dependendo da punição, Roma chegava na cidade, ele mandava lá uma turma para lá, com a roupa de Roma, os deuses de Roma, a linguagem de Roma, a cultura de Roma, e implantava a cultura naquele lugar. Jesus veio na mesma época que Roma estava aqui, e ele veio fazer a mesma coisa. Ele veio trazer a visão do reino, a cultura do reino, a linguagem do reino, a roupa do reino, a visão do reino e o reino de Deus para a terra. E ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu sou o reino, eu falo do reino, eu enxergo o reino, eu respiro o reino, eu sou o próprio reino aqui na terra. Anda comigo, porque eu cheguei agora na sua família, cheguei na sua casa, cheguei no seu trabalho. Eu cheguei, o reino chegou. Glória a Deus. Você se lembra que a colonização da terra foi tomada das mãos de Deus? Adão jogou na mão do diabo. Todo país que foi colonizado e se tornou independente nunca mais foi recolonizado. O Brasil se tornou independente de Portugal, é independente até hoje. Inclusive essa semana estamos ainda com comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra. E aí foi, por aí foi. Mas ninguém pode frustrar um plano de Deus. Qual era o plano dele? Recolonizar a terra com o seu reino. E aí, chega Jesus na plenitude dos tempos, dizendo: vocês se enganaram, acharam que o reino não voltava, mas eu estou aqui para dizer que é chegado o reino de Deus, a recolonização da terra pelo reino do meu Pai está agora recomeçando. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e... Não, repete aí.
Interessante, parece uma antítese, parece contraditório. Mas você só vence as suas guerras se estiver junto com o príncipe da paz. Espera aí, o governo está sobre os seus ombros. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo, não é? Ele é o cabeça, não é? Se ele é o cabeça, eu sou o corpo, o governo deve estar sobre a igreja. O sonho de Deus para a terra é o meu povo governando e formando nações e levando os meus preceitos, a minha visão e o reino para essas nações. Quem está me entendendo aí? Você já pensou que Jesus, quando nasceu, foi exilado político? Como assim, pastor? Ele, perseguido por um governo, teve que sair para o Egito. E o anjo falou, quando tudo estiver tranquilo ele volta. Mas agora ele é um procurado, agora ele tem que ser exilado político, porque senão ele vai ser morto. Olha o que um governo proporcionou, Jesus teve que sair de lá. Jesus participou de uma eleição, você sabia disso? Você sabia que Jesus foi candidato? Foi. Um homem, um governante, colocou Jesus e Barrabás. Falou assim, vocês... escolha popular, é voto. Vocês vão votar quem vai para a cruz e quem vai ser liberto. Engraçado, faz mais de 2000 anos, até hoje o pessoal está preferindo Barrabás. E eles, arrotando pão e peixe que Jesus multiplicou, disseram, crucifica, crucifica. Eu quero fazer uma pergunta e você pensa e me responde com sinceridade. Vocês acham que Deus precisa de um político para resolver questões dele, problemas dele? Não, né? Você acha que Deus, para realizar os planos dele, precisa de político, gente? Sim. Então, já que você... quem disse não, me escuta. A Bíblia disse, através de Isaías, que Jesus seria colocado no túmulo de um rico. Lá em Israel, eu estive em lugares... os túmulos colocados dentro da rocha. Só quem era rico tinha túmulo na rocha. Mas quando alguém era crucificado, depois de morto, o seu corpo era tirado da cruz. Era uma prática normal dos romanos. Era tirado da cruz, o corpo era jogado numa vala comum com outros corpos apodrecendo. E ali os bichos iam comer, os abutres, os corvos, os animais do campo iam comer as carnes daqueles homens. Mas Jesus tinha um plano diferente para o seu filho. Ou melhor, Deus tinha um plano diferente para o seu filho Jesus. E Deus levanta um político chamado José de Arimateia, membro do Sinédrio, governante do povo judeu, que faz um requerimento e requer o corpo de Jesus. E ele vai lá, retira o corpo, coloca ele no túmulo dele, porque no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aleluia! Deus usa quem Ele quer, onde Ele quiser. Vou te lembrar uma coisa, tá? Satanás caiu do céu, mas Jesus desceu. Satanás caiu do céu e Jesus desceu. Aquele que caiu não pode nunca mais voltar, mas aquele que desceu e permaneceu em obediência já voltou e está no trono. Eu não estou com aquele que caiu e não pode voltar. Nós, Quadrangular São Joaquim, estamos com aquele que desceu, voltou e está preparando lugar para o seu povo. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra. Não, você não acreditou. Ele nos constituiu reis, rainhas, sacerdotisas, sacerdotes sobre a terra. A Bíblia também diz em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, só a primeira parte, 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos o quê? O quê? Pode tirar. Lá em Brasília tem várias embaixadas. O que é uma embaixada? É um país dentro do Brasil. É um lugar cedido, por exemplo, para a Itália. A embaixada da Itália tem um embaixador da Itália.
ele é sustentado pelo governo da Itália, ele representa o governo da Itália no Brasil, e você não pode chegar lá e entrar assim não. Para entrar na embaixada você tem que avisar, tem que ter motivo, tem que ter autorização. Ou seja, um outro país. A boa notícia é, somos embaixadores de Cristo. Estamos reunidos na embaixada essa noite. Mas é lá fora que você representa o reino. Por que você acha que o diabo não botou alguém chegar com uma metralhadora e matar a gente aqui? Porque ele quer te matar, ele quer me matar. Por que você acha? Embaixada tem proteção 24 horas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, está falando de você, versículo 9. Presta atenção o que está falando de você. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, de realeza, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a nação santa, geração eleita, sacerdócio de realeza. Quando você sai da ignorância e da escuridão da ignorância e vem para a luz, a revelação da vontade de Deus, e participa do sonho de Deus, quer ver o seu povo governar. 5 características de um embaixador, para eu terminar. Embaixador não é votado para ser embaixador, ele é escolhido pelo governante. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu, o rei, vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você é meu embaixador, eu te escolhi. Segundo, embaixador não representa a si mesmo, ele representa o seu governo. É por isso que todo mundo no reino de Deus que quer ter promoção própria, cai. Mas quem tem visão de reino, visão de crescimento do reino de Deus, não fica se atendo a vaidades pessoais, vai crescer. Porque representa o reino. O embaixador não fica dando a sua opinião pessoal sobre um assunto, ele sempre diz: a posição do meu governo é essa. Pare de ficar dando sua opinião pessoal sobre tudo. Jogue por terra as suas verdades e vai ver o que a Constituição do seu governo diz. Vai ver na Bíblia. Pastor, o inferno existe mesmo? Estão dizendo na internet que é mentira. Espera aí, vou te falar a posição do meu governo, está aqui na Bíblia. Porque o inferno será como o vale do Geena, onde o fogo não se apaga, haverá choro e ranger de dentes. O meu governo diz que existe o inferno, tá? Pastor, existem agora 55 configurações de tipo de sexualidade no Brasil. A Bíblia é arcaica e atrasada, não, mas aqui está dizendo, no início foi assim, Deus os criou, homem e mulher os criou. Cromossomo XX, XY, não tem nada diferente disso. E aí, por falar sobre dar opinião pessoal, um dia Jesus disse assim: eu não falo de mim mesmo, mas eu só falo tudo o que vem, que eu escuto do meu Pai. Ele está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é de mim não, eu estou falando sobre o que o rei mandou eu falar. Embaixador não é uma pessoa, ele é a encarnação de um país, ele é pessoa jurídica. Onde ele pisa, ele representa esse país. Quando as pessoas te conhecem, elas não podem conhecer o inferno, elas têm que conhecer o céu. Você é embaixador de Cristo, as pessoas têm que andar com você e conhecer o céu. E aí, quinta e última característica, que eu acho que muita gente que não acredita nisso, mas eu vou falar. Embaixador, ele não precisa se preocupar com dinheiro para gasolina, para a escola dos filhos, para roupa, alimento, moradia, luz, água e segurança. O governo dele lá fora, por exemplo, a embaixada da Itália é sustentada pelo governo da Itália. Se você é embaixador, você não precisa se preocupar com essas coisas, porque você é sustentado pelo reino que você representa. Pastor, não estou entendendo. Você disse que eu sou embaixador de Cristo, mas isso não está acontecendo na minha vida, o negócio está feio. Então, a partir de hoje, pare de se esconder e assuma que é embaixador lá fora. Quando você assumir que é embaixador de Cristo, você mostrar que é cidadão do reino, você então será oficialmente embaixador. E sendo oficialmente, o rei vai te sustentar. O rei vai colocar nas suas mãos. Cada um tem instrumento de trabalho. O médico tem bisturi,
O delegado tem algema, tem revólver, engenheiro tem projetos, mas o embaixador de Deus, o embaixador do reino, tem Bíblia. Fica de pé no seu lugar. Eu quero dizer algo para vocês. Um dia eu vou pregar essa mensagem completa. Eu resumi hoje. Eu resumi, e mesmo assim foi muito tempo, olha só. Mais de 40 minutos. Hoje nós temos Santa Ceia. Deixa eu dar uma notícia boa para você, cidadão do reino. O reino te convidou para sentar na mesa com ele. Eu quero orar com você agora. Ou melhor, eu quero orar por você agora. Apenas curve a sua cabeça. Pai, eu te apresento aqui cada homem, mulher, cada jovem, cada criança que está lá na sala no Ministério Kids. E eu peço, Senhor, que a maldição da ignorância quanto à tua vontade e quanto à verdade que foi dita aqui hoje, ela caia por terra agora na vida de cada pessoa. Que nós possamos entender que o que Satanás tomava conta, nós estamos tomando de volta. O governo, o domínio, a influência, o poder da família, o poder do reino. A ideologia de gênero vai cair, vai ficar a ideologia do reino nas escolas. Nós, Senhor, queremos declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei. O Senhor é aquele que nos governa. Então o Espírito Santo, o governante que veio nos mostrar a verdade, nos guiar por caminho de vitória. Espírito Santo, quebra agora toda a cadeia, toda resistência aos projetos de Deus nessa terra. E nos faz pessoas que saímos das trevas para a sabedoria e para a sua maravilhosa luz. Amém? Deixa eu só te contar o final. Posso contar o final? A Bíblia diz que virá um homem montado num cavalo branco. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Rei dos Reis. O Rei dos Reis vai virar. Mas por que Ele virá? Ele virá exclusivamente para derrubar outro governo. Ele vem para desfazer o governo do anticristo na terra. E a Bíblia diz que depois disso ele vai reinar 1000 anos aqui na terra conosco. A nossa passagem no céu vai ser breve, porque nós vamos voltar com ele para e se você não gosta de política, vai ter que aturar um Jesus agora que governa. Um Jesus agora que é governante. Um rei aqui na terra. O rei que virá. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Agora imagina você entrando no céu, as ruas de ouro, Jesus sorrindo te esperando. E aí você vai chegando, emocionado, chorando, falando em língua, sei lá o que vai acontecer, é muito louco isso. E você vai ver os corais de anjos cantando: para sempre exaltar. Olha os anjos aí. Que bom que você nos acompanhou através desse vídeo. Só que agora eu quero te conhecer, te espero aqui na Quadrangular São Joaquim, em um dos nossos cultos, você e sua família, para ser abençoado, para receber pessoalmente mais de Deus aqui conosco. Deus te abençoe.